Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos estudando sobre a santificação, mais precisamente a respeito da santificação progressiva. O texto base do nosso estudo se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 14. A palavra do Senhor nosso Deus assim nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é santificação? A palavra santificação deriva do hebraico kadosh, que por sua vez significa separar ou consagrar. Existem basicamente três tipos de santificação: a santificação vocacional, onde Deus de uma vez tira o pecador do seu ambiente e traz para a sua santa presença. Ele vocaciona, também é conhecido como vocação eficaz. O segundo tipo é a santificação progressiva, aquela pela qual, através de um processo, Deus vai trabalhando na vida daquele que Ele já chamou, daquele que Ele já regenerou, para tirar então os pecados, para o purificar, para o aperfeiçoar para toda boa obra. Também existe um terceiro tipo, que é o chamado de santificação definitiva, quando Deus então tirará os seus eleitos deste mundo caído, deste mundo tenebroso, e o conduzirá para a Canaã celestial, para a glória eterna. Esse é o chamado estado de glorificação. Hoje nós estaremos estudando a respeito da santificação progressiva, e nós vamos aprender aqui alguns aspectos de suma importância para entender melhor este processo. O primeiro aspecto que nós precisamos aprender a respeito da santificação progressiva é que ela sucede à regeneração, ou seja, vem depois de ser regenerado, depois de ser vivificado, depois de ser convertido de fato, é que o indivíduo então passa a santificar-se. De modo algum, a santificação vem antes, precede a regeneração. Algumas pessoas equivocadamente assim pensam. Quando algumas vezes convidamos alguém para vir às nossas reuniões, muitas dessas pessoas dizem: eu não estou preparado ainda, eu vou me preparar para depois ir. Isso nunca vai acontecer, porque esses ainda estão no estado de mortificação, com o seu coração totalmente inclinado ao pecado. Se o Senhor Jesus não os vivificar, de maneira alguma viverão em santidade. É impossível o ímpio viver em santidade. Precisa, primeiramente, ser vivificado. A palavra do Senhor nosso Deus na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 22, nos diz que, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Ou seja, primeiro é transformado em servo, para depois a santificação vir a frutificar. Primeiro a transformação, depois a santificação. Esse é o processo. O segundo aspecto a respeito da santificação progressiva que nós queremos mencionar neste momento é que a santificação progressiva caracteriza os regenerados. Nós vamos perceber que a salvação é um ato interno da parte de Deus, mas que ele é refletido através das nossas ações. Como então conhecer e identificar aqueles que foram salvos? Por meio da sua conduta, por meio do seu conceito, por meio do seu tratamento com o pecado. Aquele que antes pecava por prazer e não tinha nenhum pudor em cometê-los, agora se entristece. Agora, contristado, pede perdão. Agora pensa diferente. Portanto, a santificação progressiva caracteriza os regenerados. Como nós vamos conhecer aqueles que de fato foram alcançados pela graça de Deus? Através do seu comportamento, através da santificação que é progressiva, dia após dia, é um processo. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, vai nos mostrar que nós fomos
escolhidos por Deus, regenerados por Deus, com uma finalidade, com um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e toda a sociedade. Por esta razão, nós compreendemos que a santificação, ela caracteriza os eleitos. De modo algum, alguém pode dizer, eu sou um eleito, eu sou um convertido, e viver da mesma maneira que vivia antes. Está dando prova que ainda não nasceu de novo. Está dando prova que ainda não foi regenerado. Mas aquele que foi regenerado, este luta contra o pecado. E mesmo quando peca, se entristece, se envergonha e luta para acertar. Há uma frase que gosto muito e sempre menciono, uma frase de John MacArthur Jr., que ele diz assim: o verdadeiro discípulo de Cristo não é aquele que nunca peca, mas é aquele que quando peca, busca o perdão e o arrependimento e consequentemente o conserto. Portanto, a santificação progressiva caracteriza os filhos de Deus, caracteriza os eleitos, caracteriza os regenerados. Em terceiro lugar, ou o terceiro aspecto que nós queremos mencionar aqui a respeito da santificação progressiva, é que ela se constitui numa luta constante contra o pecado. Meus amados irmãos, nós fomos alcançados pela graça de Deus. E nós louvamos ao Senhor por isso. Nós cremos que nós já somos salvos. Nós cremos que de fato o sangue de Cristo nos purificou de todo pecado, de toda injustiça. Mas nós ainda temos uma natureza pecaminosa. Ainda habitamos num mundo cheio de pecado. E por esta razão nós temos que lutar contra. Por esta razão nós temos que nos esforçar. É uma luta constante, sem trégua. A santificação se constitui numa luta constante. Não pense que a santificação progressiva, ela se deu apenas em um ato. Não. Esta é a santificação vocacional. Mas a santificação progressiva, como o próprio termo nos diz, ela é progressiva. Ela é um processo. E nesse processo, há uma luta constante sem trégua contra o pecado. Alguns pecados nas nossas vidas nós já vencemos. Outros ainda estamos em batalha. E é preciso lutar contra todos esses pecados. Por que razão? Porque tais pecados entristecem o coração do nosso Deus. Desagrada aquele que nos salvou. Porque tais pecados trazem sobre nós consequências drásticas que nos faz sofrer, bem como também todos que estão ao nosso redor. E porque tais pecados comprometem diretamente o nosso testemunho de cristão nesta terra. Por esta razão é que nós precisamos lutar contra o pecado diariamente. Essa luta é chamada de santificação, a santificação progressiva. A carta de Paulo aos Gálatas vai nos mostrar que há uma luta constante. A carne milita contra o espírito contra a carne. Por que razão? Porque são opostos entre si. E no versículo de número 24 do capítulo 5 da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo nos diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências ou apetites carnais. Crucificar significa sacrificar. Vai haver momentos em que nós vamos sentir dor, mas será preciso. Assim como um tratamento, assim como uma cirurgia. Quantas vezes nós passamos por alguns exames que de uma certa forma nos causa dor, constrangimento, mas eles são necessários. Quantas vezes nós somos submetidos a alguns tratamentos que também causam dor, que nos deixa debilitados, mas que tem um propósito, que é de nos trazer saúde. Precisamos crucificar a nossa carne com as nossas paixões, com os nossos apetites carnais, para que Cristo seja glorificado,
para que o Senhor se agrade de nós e para que nós não venhamos sofrer as consequências do pecado. Então, esses são os 3 aspectos da santificação progressiva. O primeiro sucede a regeneração. A santificação vem depois da regeneração, vem depois da transformação, como disse o apóstolo Paulo, transformados para depois sermos santificados. A santificação, ela caracteriza aqueles que já foram salvos através das suas atitudes, dos seus conceitos, das suas reações. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, para termos uma conduta diferenciada nesta terra dos demais. E esta santificação se constitui numa luta constante contra o pecado. Conforme disse o apóstolo Paulo, devemos crucificar a nossa carne com as nossas paixões e concupiscências. Quero concluir esse breve estudo com uma frase de Spurgeon, que disse que a santificação é o lado visível da nossa salvação. Meu amado irmão, eu sei que você tem enfrentado lutas, porque eu também tenho enfrentado. Deus e você sabe quais são os pecados que tenazmente nos assedia. Como servos de Deus, precisamos nos santificar. E não pense que pelo fato de nós não estarmos num ambiente de culto, num ambiente sacro, que nós estamos isentos desta responsabilidade. Eu diria que muito mais. Pelo fato de estarmos em casa, pelo fato de nós não estarmos na presença dos nossos líderes, isso, de uma certa forma, nos faz afrouxar na fé. E nós precisamos buscar o Senhor em oração, na leitura da palavra, na comunhão com aqueles irmãos que nós podemos ter comunhão, ainda que seja um número reduzido, 2 ou 3, enfim. Mas a santificação é uma necessidade. O texto que nós lemos no início, Hebreus capítulo 12, versículo 14, nos mostra claramente que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Foi o que Josué disse ao povo quando estava prestes a adentrar na terra prometida. Devemos nos santificar, buscar o Senhor, lutar contra o pecado constantemente. Que Deus lhe fortaleça nesta luta. Que Deus lhe dê graça para compreender essas verdades. Que Deus lhe tranquilize a respeito da sua salvação. Ela está garantida, porque ela é inteiramente pela graça. Mas que nós assumamos a nossa responsabilidade de vivermos uma vida santa, irrepreensível e agradável ao Senhor nesta terra. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, hoje e para todo sempre.